A diferença que se percebe entre o jornalismo marrom, aquele jornalismo sensacionalista, que distorce fatos, aquela coisa toda, e em alguns setores da imprensa brasileira, ela ficou muito escancarada recentemente agora. Por exemplo, a revista Isto É, quase um mês atrás, publica isto. Ó, publica esta capa aqui, ó. Propinoduto do Tucanato Paulista. E bota a documentação. Depois, publica mais esta capa aqui, ó. A fabulosa história do achaque de 30%. Ainda falando sobre aquele colosso de dinheiro que foi desviado lá em São Paulo, no propinoduto do PSDB e companhia lá. Esta semana, mais essa capa da revista Isto É. Os tucanos já sabiam. Mas eles não fazem só matéria, eles colocam documentação aqui, ó. Publicam documentos. É só abrir a revista e vocês vão ver documentos aqui que comprovam tudo isso. Está aqui, ó. Publica o documento, Serra, aí, a Companhia Limitada, aquela coisa toda, Alckmin e tal. E o fato deles terem dito que já sabiam é muito bem citado e enumerado aqui, com os alertas que foram feitos pelo Tribunal de Contas de São Paulo e pelo Ministério Público em 2008. A coisa vem de 20 anos, mas é desde 2008 que é notificado, os governos foram avisados de que estava acontecendo isso. Aí o que é que se vê? Revista Veja. Semana passada, nada. Nenhuma linha. Essa semana, Revolução dos Músculos. E colocam dentro uma matéria do caso Siemens. Editorial da revista. Há indícios, mas não há provas. Ou seja, a revista Veja se esforça de uma forma tão absurda, estúpida, para querer encobrir ou ajudar os governos tucanos lá de São Paulo, e já tenta aqui, de uma forma ou de outra, envolver o PT também, que também deve estar envolvido. O PMDB, certamente, ele está envolvido em tudo, né? O PMDB tem membros envolvidos em todo e qualquer tipo de desvio, falcatrua, não sei, tem alguém do PMDB no meio. Isso é líquido e certo. Que vai ter gente do PT envolvida nisso aqui, não tenho dúvida. Já estão falando aqui em Porto Alegre, do metrô, não sei o quê, babá. Brasília, lá, era do PT, é do PT agora o governo, mas começou com o Arruda, que era do Democrata, né, do DEM, que também é um que tem paladinos da ética e da moral, aquela coisa toda. Mas é uma sequência de coisas que deixa a gente estarrecido. Meu Deus, ontem à noite a Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, coloca de uma forma assim estranha o propinoduto paulista, porque o governador de São Paulo disse, a Siemens fez cartel, porque nós vamos buscar na justiça, não sei o quê. Como se fez? Ele já sabia isso há muito tempo que tinha sido feito. Ele quer enganar a quem? Em seguida, requentam o mensalão tucano, o mensalão petista. O tucano eles esqueceram. Esse de Minas Gerais, aquela coisa, lista de Furnas, tá? Esse está dormindo em berço esplêndido lá no Supremo Tribunal Federal. A imprensa não pressiona para que ele seja julgado, a ação penal seja julgada. Eles requentam o mensalão. Já houve condenações e os réus do mensalão fizeram aquilo que a lei permite. Recursos, embargos infringentes, etc. E cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir isso, aos seus ministros. Cabe decidir se tem fundamento ou não esses embargos. Claro que o Supremo Tribunal Federal violentou a Constituição. Julgou gente lá dentro que não tinha foro privilegiado, tinha que começar a ser julgado lá na primeira instância. Mas já foram por finalmente, não tiveram toda a possibilidade de ampla defesa que a Constituição, que eles fizeram, aquela turma lá do Sarney, lá em 1988, aquela porcaria que chamam de Constituição Federal, aquela colcha de retalho, permite isso. Ok, então tá,
foro privilegiado para quem tem foro. Agora, quem não tem, não pode ter foro privilegiado. É isso que eles estão discutindo lá também. Quer dizer, então, a coisa toma proporções político-partidárias e a gente fica num brete agora. O PT já está comprovado que tem corrupto, né? O PSDB é uma escola de corruptos. O PMDB está em todas. Ah, querem mais? O PSB, governador Ciro Gomes, lá de Fortaleza, lá do Ceará, contratou um buffet lá de 3 milhões, quase 3 milhões e meio, para servir na residência oficial e eventos lá. Babá. Lagosta, caviar, blá, blá, blá. E o vice-prefeito, o vice-governador, que é do PMDB, também fez a sua boquinha lá, contratando um buffet especial para atender os seus eventos privados lá. Privado não, digamos que público, mas para essas coisas assim, ó, gente amiga, sabe? Pô, mas não tem virgem na zona política brasileira, comprovadamente não tem. Então a gente fica pensando, mas qual é a solução se não tem nenhum partido decente que possa dizer, nós não estamos envolvidos em nenhuma corrupção no Brasil? Vamos votar em quem? Quando a presidente Dilma disse que tinha que se fazer, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar a Constituição, para fazer uma reforma política, ela não estava querendo fazer isso aí, não, ela propôs isso, porque quem pode fazer isso é o Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, a eles não interessa a reforma política, para eles está ótimo como está. Balcão de negócios. Aliás, ontem à noite, primeira votação na Câmara Federal, aprovaram a PEC do orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? A Constituição de 88, aquela turma que fez lá a Constituição, colocou, além de todos os privilégios parlamentares que eles se autoatribuíram, eles colocaram o seguinte, o deputado e senador pode fazer emenda ao orçamento da União. Então eles fazem emendas, só que a União larga ou não larga o dinheiro de acordo com os interesses da União, do governo federal. Ah, mas aí isso aí é usado como moeda de troca para aprovar projeto de interesse do governo. Peraí, projeto de interesse do governo, se é interesse do governo, teoricamente tem que ser interesse público. Aí eles querem agora que o orçamento seja impositivo. Ou seja, o senador ou deputado fez uma emenda, ela tem que ser cumprida. Aí o que vai acontecer? 15 milhões por parlamentar. Aí eles vão usar isso como moeda eleitoreira nas suas bases. O município que tiver um deputado eleito vai ser beneficiado. Quem não tiver deputado, é o caso de Bento, que nós não temos deputado há 30 anos já, né? Se ferra. E aí então, estão entendendo onde a gente quer chegar? Estão entendendo o que é que eles querem? Os nossos muito leais e valorosos parlamentares? Isso aí. Tem que passar por mais uma votação na Câmara e depois vai para o Senado. O governo faz força para que isso não passe. Aí se pergunta, mas peraí, o governo não tem o controle do Congresso Nacional, como o Fernando Henrique tinha, o Lula tinha, a Dilma tem? Como tem controle se votam totalmente contra a orientação do Palácio do Planalto? A nossa Constituição é um monstrengo que cria esse tipo de coisa. Não tem como um prefeito, um governador, um presidente administrar um país se não barganhar com os parlamentares. Olha o que eles fizeram em 1988. Fizeram isso. Caixa 2 agora, como é que vai acabar com o Caixa 2? Como é que vai acabar com a compra de votos no Congresso Nacional? Como acaba com a compra de votos nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas? Porque comprar voto não é lá, chama o cara e dá 30 mil, não. Comprar voto não é só isso. Chama o cara e diz assim, amigo, vou colocar 4 pessoas que tu indicasse na prefeitura, lá no Congresso Nacional, bota lá não sei aonde, no Palácio do Planalto, enfim, no governo do Estado. É assim que eles fazem. Toma lá, dá cá. Sabe quando acaba isso nesse país? O dia que a Constituição for refeita por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, que é como a presidente Dilma sugeriu que fosse,
Fora disso, não tem solução. O Brasil é um saco de gatos. Do dia de hoje até o dia 18, o prefeito Guilherme Pazin está de licença, foi fazer uma cirurgia no joelho, com lesão de joelho, né? E assumiu o vice-prefeito Mário Gabardo. Então, nosso prefeito, até domingo, será, pelo menos essa previsão, né? É o Mário Gabardo, ele que está administrando a prefeitura de Bento Gonçalves. Nós temos jogos, hoje e amanhã, envolvendo a dupla. O Grêmio joga hoje contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, e toda a torcida do Grêmio rezando assim, por favor, né? Quem sabe, que Cristo ilumine a mente do Renato, que ele não invente nada. Coloque um time em campo e que eles não sejam só profissionais, eles sejam também o reflexo da torcida dentro de campo, que joguem com vontade, com garra, com determinação. É isso que a gente quer, nós gremistas. Pode até perder o jogo, mas não perder o jogo da forma como perdeu para o Curitiba, ou da forma como jogou lá contra o Bahia. Perca o jogo, mas com vontade. Nós queremos ganhar, mas que perca o jogo com vontade. E amanhã o Internacional joga contra o Botafogo, vice-líder, lá no Rio de Janeiro. Parada dura também para o Internacional, sem sombra de dúvida, até mesmo porque tem uma série de jogadores lesionados. Enfim, o futebol continua, o Campeonato Brasileiro seguindo, a seleção brasileira está fazendo esses joguinhos amistosos que não levam a lugar nenhum, porque, não sei, reúne a turma, bate uma bolinha, já entra em campo, depois dispensa, não dá para entender essas coisas, sabe? Alguma coisa precisa ser feita nesse sentido de seleções nacionais. O quê? Tem que ser muito bem pensado. Obrigado pela sua atenção, meu amigo telespectador, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br